Imagine que você está no paddock de Monza, o templo da velocidade, e ouve um sussurro que pode abalar os alicerces da Fórmula 1. A Ferrari, essa equipe lendária que tanto prometeu com a chegada de Lewis Hamilton, já está olhando para o futuro sem ele. E o nome que ecoa nos bastidores? Oscar Piastri, o australiano que está liderando o campeonato de 2025 pela McLaren. Isso não é só fofoca de fim de semana. É um rumor que pode explodir em uma transferência bombástica. Mas por que agora? Por que Piastri? E o que isso diz sobre o casamento azedo entre Hamilton e a escuderia? Fique comigo até o final, porque vou desenterrar os detalhes que a mídia tradicional, especialmente aquela britânica sempre tão protetora de seus ídolos, não quer que você veja. Ah, e se você é daqueles que devora cada curva da Fórmula 1, já deixa o like agora, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aqui a gente vai fundo nas análises. Vamos começar pelo básico, mas sem enrolação. Lewis Hamilton, o heptacampeão, o cara que dominou a era híbrida com a Mercedes, fez a maior jogada de sua carreira no final de 2024 ao pular para a Ferrari. Era o sonho de todo fã italiano, o reencontro com a glória vermelha. Mas estamos em setembro de 2025, na 16ª rodada da temporada, e o que vemos? Um Hamilton frustrado, sem um pódio sequer no horizonte. Seus melhores resultados até agora são 3/4 posições. P4, gente. Para um piloto que costumava colecionar vitórias como troféus, ele nunca demorou tanto para subir ao pódio em uma temporada. O pior anterior foi depois de 10 corridas. E os pontos? Apenas 117 sob o sistema atual desde 2010. O menor registro dele nessa fase. Em Monza, no Grande Prêmio da Itália, onde ele é pentacampeão e detém recordes, terminou em sexto, mais de 37 segundos atrás do vencedor Max Verstappen e quase 12 segundos atrás do companheiro Charles Leclerc, que chegou em quarto. É doloroso de assistir, não é? Hamilton, aos 40 anos, enfrentando sua primeira equipe não britânica, lutando para se adaptar a um carro que não foi feito sob medida para ele. E aqui entra o tempero investigativo que a gente adora. Flávio Briatore, o consultor da Alpine, sim, aquele Flávio polêmico que sabe mais de bastidores do que qualquer um, soltou que nem Hamilton esperava tantos problemas na Ferrari. O próprio Fred Vasseur, chefe da equipe, admitiu que eles subestimaram a escala dessa adaptação. Subestimaram? Isso soa como eufemismo para erramos feio. Hamilton mudou para Maranello após 12 anos na Mercedes, onde tudo era moldado ao seu estilo. Engenheiros que falavam sua língua, um carro que respondia aos seus feedbacks como uma extensão do corpo. Agora na Ferrari é cultura italiana, pressão de tifosi enlouquecidos, e um carro que, vamos ser honestos, tem sido inconsistente desde os regulamentos de 2022. Lembra da temporada de 2023, quando a Ferrari prometia mundos e fundos com atualizações, mas acabava tropeçando em estratégias ruins e pneus que derretiam? Pois é, Hamilton caiu nessa armadilha. No GP da Hungria, em agosto, ele chegou a sugerir que a Ferrari precisa trocar de piloto e se autodenominou inútil após uma classificação em 12º. Palavras fortes de um campeão, não acha? Você percebe o que isso significa? É o sinal de que o sonho virou pesadelo e a paciência está no limite. Mas espere, porque a trama engrossa. O contrato de Hamilton vai até o final de 2026, então ele provavelmente cumpre. Mas a Ferrari não é boba. Eles já pensam no dia seguinte. E foi em Monza, no coração da Itália, que o rumor explodiu. O jornalista Fábio Marchi, do Mundo Deportivo, ouviu no paddock: a Ferrari está atenta a Piastri. Ele disse isso no podcast Cortito Y ao pai, sem hesitar. Piastri, o notável como Alex Jacques o chama, o australiano de 24 anos que está voando na McLaren, liderando o campeonato de 2025. Por que ele? Vamos conectar os pontos. Piastri tem contrato com a McLaren até 2028, renovado na véspera da temporada para afastar o interesse da Red Bull. Mas olha o que rolou em Monza. Ordens de equipe controversas. A McLaren mandou Piastri ceder a P2 para Lando Norris, mesmo com Piastri na frente no campeonato. Bernie Ecclestone, o velho lobo da Fórmula 1, sentiu cheiro de preferência. A McLaren quer que Norris vença o título em vez de Piastri. Isso planta uma semente de dúvida na mente de um piloto jovem e ambicioso como Piastri. E se ele se sentir subvalorizado? E se o ego bater? Marchi alertou. Se Piastri ficar bravo, não hesita em pular para outra grande equipe. Na próxima sessão, vamos mergulhar mais fundo nesses bastidores, porque isso não é só sobre um piloto insatisfeito. É sobre o jogo político da Fórmula 1 que a FIA adora ignorar. A Ferrari tem uma tradição de caçar talentos promissores, mas também de queimar lendas.
Lembra de Sebastian Vettel? Chegou em 2015 como salvador, 4 títulos no currículo, e saiu em 2020 sem um campeonato, massacrado por erros da equipe e um carro instável. Hamilton está no mesmo barco? A mídia britânica, sempre tão carinhosa com Lewis, pinta isso como adaptação normal, mas vamos ser ácidos aqui. É incompetência da Ferrari. Eles subestimaram a transição, como Vassell admitiu, e agora pagam o preço com um carro que não compete de igual para igual com Red Bull ou McLaren. Verstappen venceu em Monza, reforçando sua dominância, enquanto Hamilton luta por migalhas. E Piastri, ele é o oposto. Jovem, consistente, com vitórias na bagagem desde sua estreia explosiva em 2023. Na McLaren, ele e Norris formam uma dupla letal. Mas aquelas ordens de equipe, isso cheira a favoritismo britânico, não? Norris é o queridinho da imprensa inglesa. E Piastri, o alce calmo, pode se cansar de ser o segundo violino. E aqui está o ponto crucial, o que ninguém quer falar abertamente. Para roubar Piastri, a Ferrari teria que rescindir um contrato milionário até 2028. 19 milhões de libras esterlinas por ano. Isso é dinheiro sério, mas para a escuderia, que gasta fortunas em motores e aerodinâmica, vale o investimento? Vamos comparar. Oliver Bearman, o britânico na Haas, foi escolhido como eventual substituto de Hamilton. Ele precisa impressionar na Haas para provar que é o homem certo. Mas se falhar, Piastri surge como plano B. Bearman é talentoso, sim, mas Piastri é notável. Líder do campeonato, com um estilo de pilotagem que lembra o jovem Alonso. Preciso, agressivo, sem erros bobos. Imagine Piastri ao lado de Leclerc. Uma dupla que poderia finalmente quebrar a seca de títulos da Ferrari desde 2008. Mas e se eu te disser que não é bem assim? A Ferrari tem um histórico de destruir carreiras. Piastri, que escapou da Alpine em 2020 e 2 em uma briga contratual épica, sabe o valor de um bom ambiente. Na McLaren, ele tem um carro vencedor, equilíbrio com Norris por enquanto e uma equipe que evoluiu de patinho feio para cisne. Por que arriscar Maranello com sua pressão insana e estratégias questionáveis? Vamos expandir isso para uma análise mais provocadora. Porque no olho na Fórmula 1 a gente não tem medo de cutucar feridas. A grande verdade é que a Ferrari errou ao trazer Hamilton sem um plano B sólido. Aos 40, Lewis é lendário. Mas o esporte é cruel, idade pesa, adaptação demora e o carro não ajuda. Briatore acertou. Ninguém esperava tantos problemas, mas critiquemos a FIA aqui também. Eles mudam regulamentos todo ano, forçando equipes a reinventar a roda, e a Ferrari sempre parece um passo atrás. Lembra de 2024, quando Hamilton ainda na Mercedes brigava por poles? Agora na Ferrari, ele é sombra de si mesmo. E Piastri? Ele poderia ser o refresco que a escuderia precisa, mas isso exigiria uma negociação feroz. A McLaren não vai soltar fácil. Eles renovaram para barrar a Red Bull, que também cobiçava Oscar. Red Bull, aliás, com Verstappen dominando. E por último, eles não precisam de dramas internos como os da McLaren ou Ferrari. Parte 2 dessa investigação. Vamos olhar para o contexto maior. A temporada de 2025 tem sido um caos delicioso. Piastri lidera, Norris em segundo, Verstappen em terceiro, mas com vitórias consistentes. Hamilton, lá embaixo lutando por pontos. Isso expõe contradições. Hamilton veio para vencer, mas a Ferrari prometeu um carro competitivo que não entregou. Vassell fala em subestimação, mas isso é desculpa esfarrapada. Eles sabiam que Hamilton é britânico até o osso. Idioma, cultura, tudo. Por que não investiram mais em integração? E o rumor de Piastri ganha força porque Monza foi o palco perfeito. Tifosi vaiando o desempenho medíocre, enquanto Piastri brilha na McLaren. Eccleston, aos 94 anos, ainda afiado, viu o favoritismo para Norris como sinal de fraqueza. Se Piastri se sente traído, a porta para a Ferrari se abre. Mas cuidado, Oscar. Vettel entrou como rei e saiu como plebeu. Agora, o clímax narrativo. A parte que vai te deixar de queixo caído. Os rumores não param em marcha. Fontes como F1 Oversteer e Sportskida confirmam. Ferrari está monitorando Piastri de perto, especialmente após as ordens de equipe em Monza. Isso poderia ser o começo do fim para Hamilton na escuderia. Ele cumpre 2026. Mas e depois? Piastri, com seu contrato até 2028, exigiria uma indenização astronômica. Mas imagine o impacto. Um australiano jovem, talentoso, quebrando a maldição vermelha.
crítica dura aqui. A Ferrari é mestre em autossabotagem. Eles ignoram jovens como Berman e Piastri brilhar mais, e a mídia britânica, sempre defendendo Hamilton, vai pintar isso como traição italiana, hipocrisia pura. A grande revelação é que isso expõe a fragilidade da Fórmula 1 moderna. Contratos longos, mas lealdades curtas. Piastri poderia ser o herdeiro perfeito, mas só se a Ferrari aprender com erros passados. E para fechar com chave de ouro, uma reflexão que vai te fazer pensar. Será que Hamilton já entendeu que sua aventura italiana pode terminar em decepção, como a de tantos antes dele? E Piastri vai morder a isca vermelha ou ficar na McLaren vencedora? A Fórmula 1 é um xadrez cruel, e a Ferrari joga para sobreviver. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Piastri vai para a Ferrari e salva o dia? Ou que isso é só mais um rumor vazio? Comenta aqui embaixo porque eu vou ler tudo. Não esquece de deixar o like, compartilhar e se inscrever no Olho na Fórmula 1 para não perder nada do que ainda vem por aí. Tem mais bombas na Fórmula 1 esperando para explodir. E o próximo vídeo já está sendo preparado. Te vejo nele.